alguns conceitos que a gente tem a respeito de salvação, da intervenção de Deus. Então, eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês aqui. Não precisa responder, você só pensa aí, tá bom? Mas quando alguém fica doente, às vezes assim, recebe a notícia de uma doença grave, o que você pensa? Se isso for com você, se isso já aconteceu com você, o que você pensou? Como pastor eu vejo assim, às vezes quando alguém tem um diagnóstico muito grave ou adoece severamente, e a gente vai fazer o acompanhamento, né, pastoral, visitar. Então, às vezes tem pessoas da igreja que, no fundo, estão perguntando assim, pastor, você acha que não tem um pecado escondido aí não, na vida desse irmão, para acontecer uma coisa tão ruim com ele? Às vezes a pessoa que está doente, né, gravemente, ela passa por aquelas fases, né, que hoje já tem até bastante material sobre isso, e é importante você conhecer essas fases, né? A fase da negação, a fase da barganha, a fase da revolta, a fase da aceitação. São as 4 fases que toda pessoa que tem, por exemplo, um diagnóstico de câncer ou de uma doença terminal, alguma coisa, ele passa por isso, tá certo? E muitas vezes nessa fase da revolta, da barganha e da negação, muitas vezes a pessoa fica se perguntando, mas por que eu? O que eu fiz? Será se foi porque eu fiz isso no passado, assim, assado? Enfim, agora vamos pensar em outra coisa. Riqueza. O que você pensa também sobre isso? Por exemplo, se o seu negócio vai bem, se as coisas vão prosperando, ou se as coisas não vão bem, o que você pensa? Nós hoje, na nossa cultura hoje religiosa, no contexto que a gente vive, eu não estou falando só de adventismo, tá bom? Estou falando de nossa cultura de religiosidade, né? Porque o que está acontecendo perto da gente, ou o que a gente ouve, tudo isso tudo influencia a nossa forma de pensar. Então, por exemplo, existem pessoas hoje que enfatizam muito a cura, e que a cura sempre acontece como uma resposta à fé. Então, eu me lembro uma vez que eu estava estudando a Bíblia com uma pessoa, e a pessoa falou assim para mim, mas na sua igreja as pessoas são curadas? Porque a cura é uma evidência do poder de Deus. Então, se não acontece cura, é porque Deus não está o quê? Ali. Quando você vai para o aspecto da riqueza, também, a gente vive hoje imerso num conceito chamado teologia da prosperidade, onde muitos pregadores, hoje alguns influencers, né, que misturam religião e essas coisas, e o resumo é o seguinte, se você entregou a sua vida para Jesus, tudo vai dar certo para você e você vai prosperar, e você vai enriquecer. Esse pensamento não era diferente no tempo de Jesus, tá certo? Vou começar com a doença. Vamos ver 3 episódios aqui, só para você ver como existiam 3 pensamentos, né, diferentes ali no tempo de Jesus. Não pensamentos, mas a maneira como Jesus aborda a respeito da doença. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 5. Do verso 1 aqui em diante, conta a história do paralítico. Aquele que estava há cerca de 38 anos lá na beira do poço e ele esperava as águas se mover para descer e ser curado, mas ele nunca o quê? Conseguia, porque alguém descia antes dele e tal, e aí Jesus chega diante dele e o cura. Interessante que essa cura de Jesus aqui, ele diz para o paralítico, olha, o verso 8, então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Interessante que aqui ele
é diferente de outros que têm que exercer uma fé, né? O que você quer, né, que eu te faça, tudo é possível ao que crê, como foi, por exemplo, para aquele pai que tinha o filho endemoniado e tal. Mas esse aqui é diferente. Jesus olha para ele e diz: toma o teu leito e anda. E ele se viu curado, tomou o leito e andou. Mas o que eu quero aqui, o ponto principal, está no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa o quê? Pior. Nesse caso aqui, claramente Jesus está identificando que a doença que ele teve estava relacionada a uma vida o quê? De pecado. Correto? Então, uma vida de pecado pode levar à doença? Sim. Mas é sempre assim? Não. Quer ver? Vai agora no Evangelho de João, capítulo 9. Verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Percebe? Tinha uma relação direta com uma vida de pecado, a doença dele? Não. Mas então por que ele era cego? Por causa do contexto do grande conflito que nós vivemos. Nós não podemos ignorar que nós vivemos em um mundo que está em uma guerra espiritual entre o bem e o mal, e nós não podemos ignorar que existem consequências generalizadas a todo cidadão deste planeta, porque ele vive numa guerra. Mesmo que ele seja um fiel filho de Deus, ele pode passar por tragédias, por problemas de saúde e outras coisas assim. Agora, o que mais me impressiona é João capítulo 11. Olha só o que diz lá. João capítulo 11. É com relação a Lázaro aqui. Verso 1 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Agora preste muita atenção no verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele o quê? O que diz o verso? Está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Percebe? As irmãs de Lázaro não tinham dúvida de que Lázaro era amado por quem? Por Jesus Cristo. Elas não tinham dúvida de que Lázaro amava Jesus Cristo e de que era amado por Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que íntegra, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que ama ao Senhor e uma pessoa que é amada pelo Senhor. Mas apesar disso, o que acontece com ele? Ele está enfermo. Está enfermo aquele a quem tu amas. É porque ele tinha pecado? É porque ele estava sendo castigado? Não. Entende? Enquanto nós vivermos neste mundo aqui, nós também estamos sujeitos à doença, a tragédias e à morte. Porque faz parte do contexto, do conflito entre o bem e o mal no qual nós vivemos. Por isso que nós precisamos, a Bíblia diz, examine o homem o quê? A si mesmo. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, Jó sofreu por fazer o que era errado? Jó sofreu porque ele estava em rebelião contra Deus? Não, Jó sofreu porque ele era um homem mais íntegro e justo que havia sobre a terra. E Satanás, olha como você tem o pano de fundo do conflito. Porque quando você lê o livro de Jó,
você entende coisas a respeito das quais Jó estava vivendo que Jó não sabia. O texto está descrevendo que houve uma reunião lá no céu, na qual Satanás foi. Jó sabia disso? Jó sabia do diálogo entre Deus e Satanás? Não. Mas a Bíblia revela para a gente o quê? O pano de fundo dos acontecimentos na vida de Jó. Existia um conflito. E esse conflito é interessante, porque lá no céu, Satanás, ele acusou a Jó e a Deus. Qual é a acusação de Satanás? Que Jó não servia a Deus por amor. Jó servia a Deus por quê? Por interesse. E Satanás, em contrapartida, acusa a Deus dizendo assim: só vai te servir quem o Senhor protege, abençoa, faz tudo dar certo. Então não é que essas pessoas amam o Senhor, é que elas estão interessadas nos seus favores, nas suas bênçãos. Essa é a acusação de Satanás até hoje. Satanás, entenda bem, a rebelião dele quando começou no céu, como Lúcifer ainda, ele atacava 3 coisas. E são as 3 coisas que ele ataca até hoje. Em primeiro lugar, o caráter de Deus. Em segundo lugar, o governo de Deus. E em terceiro lugar, a lei de Deus, que é uma manifestação tanto do caráter quanto do governo de Deus. Ele põe em xeque essa questão de que se Deus é amor, então por que nós não podemos isso, não podemos aquilo? Até hoje é assim, né? Puxa, as pessoas hoje falam assim: se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que tanta gente está passando fome? Por que existe tanta doença? Ele é o autor da desgraça humana, mas ele projeta isso em quem? Em Deus, para nos afastar de Deus. De maneira que as pessoas têm esse receio. E muitas vezes, mesmo vivendo na fé religiosa, às vezes nós temos umas concepções erradas a respeito de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é e de como Ele se relaciona com a gente. E essas distorções se manifestam nessas coisas bem palpáveis e bem práticas, quando enfrentamos o sofrimento, quando enfrentamos a doença, quando enfrentamos reveses, ou ao contrário, quando estamos saudáveis, quando estamos prósperos, porque tudo são maneiras de você evidenciar como Deus está trabalhando na sua vida. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: quando Deus dá poder a um homem, Deus está provando o seu caráter. Quando Deus tira o poder de um homem, Deus está provando o seu caráter. E é verdade. Nós somos provados no sentido de sermos semelhantes a Deus, independente daquilo que vem às nossas mãos ou que é tirado de nossas mãos. E você vê a integridade de Jó tão assim, acima, né, da média, a ponto de no início do capítulo Deus está dizendo: olha, veja Jó, homem íntegro, reto, que se desvia de mal, que quando Jó perdeu tudo em um dia, e eu duvido que qualquer um de nós aqui tenhamos passado por uma experiência semelhante à de Jó. É assim, é inimaginável. Você já pensou em um único dia você perder todos os seus filhos e perder todos os seus bens? Tá certo? E depois perder a sua saúde? E qual foi a reação de Jó? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. E aí Satanás instiga Deus de novo, né? Na primeira, não, mas é porque Jó ficou com saúde, né, e tal, então ele ainda está bem, ele pode conquistar tudo de novo. Aí Deus diz: tudo bem, você pode tocar nele, mas não tira a vida dele. E Jó ainda permaneceu o quê? Fiel. Mas os amigos de Jó, que foram lá para consolar a Jó, infernizaram a vida de Jó. Está vendo como que uma compreensão adequada a respeito de Deus e de como Deus trabalha a nossa salvação em Jesus Cristo é importante? Os amigos de Jó foram para consolar Jó, mas eles afligiram Jó. Por quê? Porque eles tinham o mesmo pensamento. Jó, se está acontecendo isso com você, é porque tem alguma coisa errada aí na sua vida. E tal, e tal. E eles tentavam arrancar de Jó, né, uma confissão do tipo assim: não, realmente sou culpado disso. Mas Jó diz: não, eu sou íntegro, eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. E aí Jó faz eles pensar, não, peraí,
Se vocês estão dizendo que tudo isso está acontecendo comigo porque eu sou rebelde para com Deus, com a palavra de Deus, então olha ali para os ímpios. Como é que você me explica ali os ímpios? Eles vivem em rebelião aberta contra Deus e eles estão prosperando, eles são saudáveis, o corpo deles é sadio. Percebe? E não é uma coisa que acontece hoje? Porque no nosso pensamento deveria ser assim: quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o quê? O mal. Mas não é assim. Você tem pessoas que são fiéis a Deus e elas passam por aflições, por dificuldades, e você tem pessoas que vivem em aberta rebelião contra Deus e parece que tudo vai bem. Por quê? Tá certo? Então Jó, lá no final do livro dele, é descrito uma coisa ali que deveria fazer a gente pensar muito bem. Quando Deus vai restaurar a sorte de Jó, a vida de Jó, Deus chama Elifaz, um dos amigos de Jó, e diz assim para Elifaz, está lá no último capítulo, quer ver? Vale a pena ler esse texto, abre lá, o último capítulo de Jó. Espera aí que eu não deixei esse aqui salvo aqui não. Abre aí, no último capítulo, Jó 42, verso 7. Olha o que diz aí. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era correto. Reflete aí nessa frase de Deus para Elifaz. Elifaz, a minha ira se acendeu contra você, porque você achou, Elifaz, que estava falando bem de mim. Você achou, Elifaz, que estava me defendendo os meus ensinos, né, contra Jó. Mas você não falou o que era correto a meu respeito. Percebe? Existem pessoas que às vezes no desejo de defender a Deus, a verdade de Deus, a verdade acerca de Deus, eles asseveram coisas, eles afirmam coisas que não é correto a respeito de Deus. E tornam a religião algo extremamente penoso e difícil. Eu já vi algumas pessoas assim, que às vezes eles querem defender a Deus, mas eles afligem as pessoas e não representam corretamente a Deus, não representam corretamente o que Deus realmente pensa. Olha, assim como a gente viu a doença, que pode ser porque a pessoa viveu uma vida de pecado, ou pode ser simplesmente porque a pessoa vive num mundo de pecado. Entende a diferença do que eu estou falando? A doença pode ser decorrência do pecado da pessoa, mas a doença também pode ser decorrência porque nós vivemos num mundo de pecado. E mesmo um servo fiel de Deus como Lázaro adoeceu. Já o sofrimento também tem suas nuances. Você também pode sofrer porque você toma decisões erradas na sua vida. E aí o apóstolo Pedro diz que não existe nenhum mérito nesse tipo de sofrimento. Ele diz lá na carta dele que nenhum de vós sofra como ladrão ou maldizente. Mas você pode sofrer como Jó, por fazer o que era certo, por viver ao lado de Deus, simplesmente porque você está vivendo no contexto do quê? De uma guerra entre o bem e o mal. Quando nós vamos para a riqueza, você vê a mesma coisa. Por exemplo, o jovem rico, quando ele chega diante de Jesus, e Jesus pede para ele vender todos os bens dele e dar aos pobres, Jesus pediu isso para todos os ricos na Bíblia? Não, mas por que ele pediu para o jovem rico? Porque a riqueza se tornou o maior Deus da vida dele. Aí ele vai embora, porque ele era dono de muitas propriedades. E aí Jesus ele faz um comentário. Olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aí os discípulos se espantam. E os discípulos perguntam para Jesus assim: então quem poderá o quê? Se salvar. Quem poderá ser salvo?
Você entende por que os discípulos estão perguntando isso para Jesus? Porque na cabeça dos discípulos naquela época, uma pessoa saudável é porque ela era abençoada por Deus e a salvação dela estava garantida. Então, se ela era cega, se ela era leprosa, se ela era doente, está no inferno. E eles pensavam a mesma coisa a respeito da riqueza. Então, tipo assim, se a pessoa é próspera e rica, ele já está no céu, está garantido, porque é sinônimo da bênção de Deus. Aí quando Jesus faz esse comentário, eles ficam plenamente chocados, porque eles não entendem. Não, então quem é que pode ser salvo? Porque quem a gente achava que estava salvo não está, então quem é que pode ser salvo? E aí Jesus diz, o que parece impossível para os homens é possível para quem? Para Deus. Mas Jesus, ele vem para ajustar as coisas. Tá? O ministério de Jesus, olha para você ver, e olha como Jesus relacionou a cura muitas vezes à salvação, né? Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, bem ali disfarçadamente, a hemorragia dela estanca, e aí Jesus para a multidão e diz assim, quem me tocou? Aí os discípulos falam, peraí, senhor, o senhor está de brincadeira, né? Porque está todo mundo te apertando e te comprimindo aqui, como é que o senhor pergunta quem me tocou? Ele falou, não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Não era qualquer toque, não era um esbarrão, alguém tocou com fé nele. E isso é uma mensagem maravilhosa para a gente, né? Porque você vê que Deus, ele corresponde, né, ao toque da fé, mesmo que seja discreto, mesmo que seja imperceptível aos outros, mesmo que não seja notado por ninguém, mas é notado por Deus. E Jesus para ali aquela procissão toda e diz, alguém me tocou. E aí aquela mulher se apresenta. E tem uma razão pela qual Jesus fez isso. Jesus não queria apenas curar fisicamente aquela mulher, Jesus também queria curá-la socialmente e restaurá-la. Ele fez isso com leprosos, quando ele curava e mandava se mostrar aos sacerdotes. Não era só quando ele curava e mandava a pessoa voltar para a família, não era só uma restauração física, era uma restauração emocional, social, espiritual. A cura de Deus, ela é realmente completa. Mas quando aquela mulher falou com Jesus, Jesus falou o que para ela? A tua fé te salvou. Quando Jesus curou um cego, o que ele falou para o cego? A tua fé te salvou. Várias vezes em que Jesus exerce a cura, ele usa essa expressão para a pessoa: a tua fé te salvou. Tá certo? Então, ou seja, aquele que se aproxima de Deus, como diz lá em Hebreus, precisa crer que ele recompensa aquele que o busca. E a fé, existe uma recompensa realmente para a fé. E qual é a maior recompensa? A maior recompensa é a salvação. Quando a gente lê lá em em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você prestar atenção, voltando agora para o Novo Testamento, todas as vezes que Jesus ele se manifestou curando as pessoas, ele também usava isso como um caminho para se apresentar como o Salvador. Às vezes ele curava as pessoas e dizia: olha, não conta para ninguém, porque ele não queria tumulto, que ia atrapalhar a obra dele de transmitir realmente o Evangelho, tá certo? Ele não queria esse tipo de popularidade. Tem um episódio na Bíblia que ele cura o indivíduo e ele pede para o indivíduo não contar para ninguém. Mas o indivíduo não aguentou, né? Estava tão feliz de ser curado que ele saiu contando para todo mundo. Jesus não conseguiu entrar na cidade, porque as pessoas saíram para fora e aquilo interrompeu o fluxo daquilo que Jesus realmente pretendia fazer em termos de evangelização e pregação. Mas a cura física no tempo de Jesus era uma maneira de despertar a atenção das pessoas para a cura maior que Jesus pretendia com o ser humano, que era a salvação. Por que eu afirmo isso para vocês? Porque pare para pensar em todos esses casos de pessoas que foram curadas por Jesus. Até mesmo Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus. O que aconteceu com todos esses indivíduos? Eles morreram. Tá certo? Todos eles morreram. Então, o objetivo maior de Deus conosco
é a nossa salvação, é a vida eterna. E hoje, esse é o maior interesse de Deus com a sua igreja. E é por isso que Deus nos chama e nos convida a crer nele, a entregarmos a nossa vida a ele, a usarmos a nossa vida para levar o evangelho para outras pessoas. Eu tenho um amigo que ele teve um filho que nasceu com bastantes dificuldades devido a um problema que houve na gravidez, e durante um tempo ele ficou meio revoltado com isso, sabe? Ele tinha dificuldade de aceitar a situação do filho dele. E às vezes ele perguntava, né, por que comigo, né? O que eu fiz de errado? E ele orou bastante, a igreja orou, né, os avós oraram, a família orava, para que Deus pudesse reverter aquele quadro, curar aquela criança, mas nada disso aconteceu. E aí um dia ele falou assim para mim, a gente se encontrou para conversar um pouco, e ele falou assim, rapaz, eu parei de orar para Deus curar meu filho. Eu falei, por quê? Perdeu a fé? Ele falou, não, ganhei a fé. Eu falei, como assim? Ele falou, ele que me falou isso que eu acabei de falar para vocês. Ele falou assim, você já parou para pensar em todas as pessoas que Jesus curou na Bíblia? Todas elas morreram. Eu falei, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar assim, objetivamente nisso, né? Ele falou, então, se Jesus curar meu filho, e ele não voltar logo, daqui uns dias ele vai morrer também. Curado ou não. Então, eu hoje acredito que Deus não quer mais dar aspirina para a gente, ele me falou. Ele quer curar a doença realmente. E para ele curar de verdade é só na volta dele. Quando vai interromper esse mundo caótico que a gente vive, e a gente vai poder ter a vida eterna e viver a eternidade com Deus, em perfeito estado de saúde, em plena, né, vigor e tal. Ele falou assim, então hoje eu oro para que Deus me ajude a não perder a minha fé, e para que a minha fé possa cobrir a vida de meu filho. Porque esse é um conceito bíblico que existe, tá? Às vezes a gente tem um pouco de medo de falar nisso, eu acho, porque parece que contradizem alguma outra coisa, mas isso é fato. Quando o indivíduo não tem muita fé, por exemplo, você tem um filho, às vezes, pequeno ainda e tal, a fé dos pais cobrem os filhos. A fé dos amigos, às vezes, cobrem os amigos. Vou te dar um exemplo bíblico. Quando aqueles 4 amigos levaram um paralítico para Jesus, que eles abriram um buraco no teto e desceram um paralítico, a Bíblia diz assim, vendo-lhes a fé. Jesus estava vendo a fé de quem? Dos amigos. Vendo-lhes a fé, ele disse para aquele homem, os teus pecados estão perdoados. E aí houve aquele zuzunzu, né? Quem é esse que perdoa pecado e tal? E Jesus perguntou para os fariseus, né, que estavam perguntando isso na cabeça deles, o que é mais fácil? O que vocês acham mais fácil? Eu dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te, toma o teu leitão? Mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, olhou para o camarada e falou, toma o teu leito, levanta e anda. E ele se levantou e andou e foi para a casa dele. Entende? A salvação é o ponto principal. E a salvação, ela vem pela fé em quem? Em Cristo. E quando nós temos uma fé fraca, a igreja, os nossos irmãos, os nossos familiares, eles podem fortalecer a nossa fé. Não é maravilhoso isso? E quando, por exemplo, como pastor já tive a oportunidade de fazer sepultamento de criança, né, de bebê, de criança novinha e tudo. E às vezes os pais ficam desolados, né? Eu creio numa coisa, eu creio que a fé dos pais cobre os filhos nesse aspecto. E quando eu leio lá, por exemplo, alguns livros de Ellen White, que ela fala, né, de na ressurreição, os anjos pegando crianças e devolvendo para as mães e tal, entendeu? Tem uma relação de fé da família, dos pais aí, e essa questão. Mas eu não quero criar polêmica na sua cabeça, tá bom?
Mas eu quero te desafiar o seguinte: a exercer a sua fé em Deus, em Jesus, como seu Salvador. Em que circunstâncias? Em que circunstâncias você deve exercer a sua fé? Em toda e qualquer circunstância. Você está indo bem de saúde? Louve a Deus por isso e tenha fé nele. Você adoeceu? Você tenha fé nele, porque até Lázaro, que era aquele a quem Jesus amava e que amava Jesus, também ficou enfermo. Você está indo com os negócios bem? Exerça fé em Deus. As coisas não estão tão bem como você gostaria? Permaneça com a sua fé em Deus. Porque a sua salvação não está relacionada diretamente a essas questões, como nós vemos no mundo hoje. Tá ok? A sua salvação está mais relacionada à sua entrega a Deus, como seu Salvador e como seu Senhor. Para terminar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Aqui daria um outro sermão, né? Daniel, capítulo 3. Mas eu quero extrair só uma lição aqui, de Daniel, capítulo 3. E você deve lembrar daquela música do Jefferson Pilar, né? E se, né? É uma música poderosa aquela ali, a letra dela. E se? E se o gigante não cair? E se o mar não abrir? Você vai continuar confiando em Deus? Agora, olha o que diz aqui em Daniel capítulo 3, verso 16. O contexto aqui é aquele contexto da estátua que Nabucodonosor levantou. Ele pede todo mundo para se ajoelhar diante da estátua, e os 3 amigos de Daniel não se ajoelham. Alguém dedura eles: tem 3 hebreus lá que não fizeram caso da tua estátua, ó rei, nem querem te servir. Aí Nabucodonosor chama eles para conversar, diz que vai dar uma segunda chance para eles, que vai fazer a orquestra tocar de novo, para que eles se ajoelhem, e que aí está tudo bem com eles. Aí olha o que eles respondem para Nabucodonosor, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Que tipo de fé eles estão exercendo em Deus aqui? O que eles estão dizendo para Nabucodonosor? Deus tem poder. Tem poder para quê? Para me livrar das tuas mãos, para me livrar da fornalha. Deus tem poder, e eu creio que Ele tem poder, e eu creio que Ele vai me livrar das tuas mãos. Hoje, quando é que você exerce uma fé como essa? Quando você está doente, e você crê que Deus tem poder para restaurar você, e que Ele vai restaurar você. Quando você perde o emprego ou o seu negócio falha, você tem fé de que Deus tem poder para te dar um novo emprego, para restaurar o seu negócio. Quando você tem outras dificuldades na vida, às vezes relacionais e tal, e você tem fé que Deus tem poder para consertar, para restaurar. E Deus tem poder mesmo, querido. E você pode ter fé que Ele tem poder, porque Ele tem. Esse tipo de fé eu chamo de fé confiante, e ela se apoia inteiramente no poder de Deus. Ele pode. Mas a resposta dos 3 jovens não parou aí. E eu fico impressionado com a resposta deles no verso 18. Olha o que está escrito aí no verso 18. Diz assim: e se não? E se não o quê? A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz esse verso assim: e se Ele, Deus, não nos livrar das tuas mãos, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O que eles estão dizendo aqui para Nabucodonosor? Nós vamos ser fiel a Deus, custe o que custar. Sabe que tipo de fé é essa aí? Eu chamo de fé incondicional. E essa fé incondicional, ela não se apoia no poder de Deus.
A fé confiante se apoia no poder de Deus. A fé incondicional se apoia na sabedoria de Deus. Porque humanamente nós não conseguimos explicar. Por que que um Deus que pode fazer não faz? Eu tenho que confiar nele. Concorda comigo? Eu tenho que confiar nele. Porque se ele tem o poder de fazer e ele não faz, eu preciso confiar nele. Um outro personagem bíblico que a gente já mencionou, que é Jó, que teve essa confiança em Deus. Jó, para mim, tem uma das maiores expressões de fé da Bíblia, né? Quando ele diz assim: ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Imagina Jó, no contexto do que ele viveu, do que ele passou, o que ele está afirmando. Não é uma frase bonita, de efeito. Tem uma história, tem uma bagagem de sofrimento, de provações, de aflições, atrás dessa frase de Jó. Ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Tem uma música antiga do Arautos do Rei, que diz assim: ó Senhor, eu te louvo por tudo que tu és, e não por feitos poderosos de tuas mãos. Ó Senhor, eu te louvo por tudo que tu és, e não por bênçãos de tuas mãos. Imagine uma cena aqui. Você está aqui na igreja presenciando um casamento. E aí o pastor vira para a noiva e diz assim: você promete ser fiel na doença e na saúde? E ela diz: eu prometo, na saúde. Você promete ser fiel na riqueza e na adversidade? E ela diz assim: eu prometo, na riqueza. Se você fosse o noivo, você se casaria? Sim ou não? Por que não? Porque essa pessoa quer casar só sob determinadas o quê? Condições e circunstâncias. Queridos, às vezes nós fazemos isso com Deus. O nosso compromisso com Deus tem que ser com Deus pelo que Ele é, e não só por aquilo que Ele é capaz de fazer, pelos feitos poderosos das mãos dEle, ou pelas bênçãos dEle. É isso que Jó mostrou. Jó mostrou: eu amo o Senhor, mesmo que eu não tenha nada. Eu amo o Senhor, mesmo que eu tenha tudo. Eu amo o Senhor. E é o que Deus espera de você e de mim, queridos, que nós o amemos de todo o nosso coração, acima de todas as dádivas e bênçãos que Ele nos dá. Ele precisa ser o centro da nossa afeição, do nosso amor, do nosso coração. Eu às vezes penso assim, você já imaginou se hoje você pudesse dizer assim para as pessoas: olha, todo mundo que batiza na igreja adventista do sétimo dia, que se torna um adventista do sétimo dia, lá ninguém morre de câncer, lá não acontece tragédia na família de ninguém, lá todo mundo fica rico e próspero. O que ia acontecer com a igreja? Mas as pessoas estariam interessadas realmente em Deus ou só nas bênçãos de Deus? Eu costumo dizer o seguinte para as pessoas: não se preocupe com as coisas aqui nesta vida. Aqui nós estamos por um tempo. O verdadeiro ideal de Deus com você e comigo é a eternidade. A Bíblia diz que Jesus foi nos preparar lugar e voltará outra vez para nos levar para que onde Ele esteja, estejamos nós o quê? Também. O plano de Deus com você é a eternidade, amigo. Olha, quanto tempo você vai viver nessa terra? Se você viver muito hoje, como aí os mais longevos da terra, você vai viver em torno de 105, 110 anos. Não mais do que isso. Diz a ciência que o limite hoje para a vida humana é 130. Depois de 130, pifa mesmo. Tipo, acaba. Tá certo? O que são 130 anos comparados à eternidade? Não é nada. E é isso que Deus tem planejado para você.
uma existência que só se compara à do próprio Deus, que é de eternidade a eternidade. Nós não seremos de eternidade a eternidade, porque temos um ponto de início, mas poderemos viver eternamente com Deus, e isso é maravilhoso. A salvação, quando nós pensamos na salvação, às vezes a gente pensa na salvação só nesse momento, né, da eternidade lá. Mas a salvação, ela começa hoje, ela começa agora na sua vida, quando você decide pela fé entregar sua vida a Jesus Cristo. Quando você decide pela fé viver de acordo com a vontade dele. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. Passou da morte para a vida. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Paulo afirma em Romanos. E esse é o propósito de Deus com você e comigo. E eu gostaria de convidar você nesta noite a aceitar a Jesus como seu Salvador, a entregar a sua vida a Jesus Cristo e confiar nele. As coisas estão indo bem, louvado seja Deus, confia nele. As coisas estão indo mal, confia nele. Tá certo? Confia nele, porque ele é capaz de garantir a você o que é mais especial, que é a vida eterna. E para finalizar, eu quero mencionar para vocês uma frase que eu ouvi de um professor meu também e nunca esqueci. Ele dizia assim: em Jesus Cristo, o nosso passado é perdoado, o nosso presente é transformado e o nosso futuro é garantido. Em Jesus Cristo, amigo, você pode viver em paz, na certeza de que Ele ama você e de que Ele está cuidando de você. Que Deus o abençoe. Amém.